Boa noite. Olá, boa noite. PIB do Brasil cresce e economia apresenta recuperação no segundo trimestre do ano. Congresso pretende aprovar a inclusão de servidores municipais e estaduais na reforma da Previdência. E você vai ver também. Presidente Bolsonaro participa de lançamento de projeto para combater crimes violentos e chama o ministro Sérgio Moro de patrimônio nacional. Na Alemanha, governador de São Paulo, João Dória, anuncia que Volkswagen vai investir 2,5 bilhões de reais no estado. Mega operação que investiga o roubo de caminhões e cargas cumpre 200 mandados de prisão e de busca e apreensão em 9 estados. Quadrilha movimentou 40 milhões de reais. Após 3 meses de protestos, governo chinês ordena que exército entre em Hong Kong e proíbe novos atos pela democracia. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O Congresso pretende aprovar a possibilidade de incluir servidores municipais e estaduais na reforma da Previdência até o fim do ano. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu o relator da reforma da Previdência, senador Tasso Gereissati, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para discutir a tramitação da proposta paralela que será desmembrada da reforma da Previdência. O novo texto está dentro do relatório de Gereissati, que foi apresentado na última terça-feira. O texto prevê que os estados e municípios que quiserem aderir à reforma da Previdência podem enviar um projeto ao Poder Legislativo pedindo a inclusão. A proposta deve ser aprovada no prazo de 180 dias após a entrada em vigor das novas regras do governo federal. Se a aprovação for feita pelo Estado, todos os municípios passariam a aderir às novas regras automaticamente. A prefeitura que não quiser a adesão tem 1 ano para aprovar outro projeto revertendo a decisão. Segundo o relator, a inclusão dos servidores públicos estaduais e municipais na reforma da Previdência pode resultar numa economia de 350 bilhões de reais em 10 anos. Para garantir as receitas, para garantir estados e municípios, veja bem, estados e municípios representam mais do que as receitas. A déficit fiscal é do Brasil como um todo, não é só da União. E só os estados e municípios significam a receita de 350 bilhões em 10 anos. O que nós esperamos é que não haja mais desidratação. Nós achamos que o projeto ele tem um impacto fiscal relevante, que vai significar para o país segurança jurídica e previsibilidade, vai significar para nós um reinício da confiança que quem empreende, quem investe no Brasil precisa ter para voltarmos a ter um círculo positivo na nossa economia, ao lado de outras reformas estruturantes que estão tramitando aqui no Congresso Nacional. As mudanças na reforma da Previdência foram feitas separadamente para evitar que o texto inteiro tivesse que ser votado novamente pela Câmara. Mas com isso, a proposta paralela terá que passar por todo o rito de tramitação. O desmembramento oficial será feito quando a reforma da Previdência for votada no plenário. Depois disso, com um novo número, a proposta paralela seguirá para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, depois para o plenário e em seguida para a Câmara. Quando ele é destacado, ele vai para a CCJ. E a gente termina primeiro e segundo turno a votação do texto principal. Sim. E aí ele vai correr o prazo lá e volta para o Senado. Então, volta para o plenário, perdão. Vai para a CCJ e volta para o plenário. Então eu acho que a gente conclui final de novembro e entrega para a Câmara dos Deputados. Se o texto for aprovado até novembro pelo Senado, o presidente da Câmara confia que é possível fazer toda a tramitação até o fim do ano. Olha, vai ficar no limite, mas eu acredito que sim. Acredito que a Câmara é mais demorada, tem mais parlamentares, mas também tem um regimento mais rígido. Tem a tramitação em 2 comissões e depois no plenário. O Congresso não pode e não deve obedecer à pequena política e parir uma reforma meia-sola. Este é o momento e exigem coragem e ousadia dos parlamentares.
E isso precisa ser feito com a devida urgência, porque essa reforma é necessária para a economia do Brasil voltar a deslanchar. O IGPM, usado como referência para reajustar os preços dos aluguéis de imóveis, ficou negativo em 0,67% neste mês. Em julho, o índice havia fechado em alta de 0,4%. No ano, o IGPM acumula alta de 4,09% e nos últimos 12 meses de quase 5%. Muitos brasileiros passaram a considerar o aluguel mais vantajoso do que a compra de um imóvel. O Rede TV News foi às ruas para saber quais as vantagens e desvantagens de cada uma das decisões. Nas ruas dá para sentir que o sonho da casa própria continua em alta. Se você compra, você está pagando, mas é uma coisa que é sua. Você vai estar pagando uma prestação de 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas vai ser seu. Alugado nunca será. Mas a Jéssica foi em outra direção. Como ela trabalha em casa, foi morar neste apartamento na zona sul de São Paulo, perto do trabalho do marido, de aluguel. Olhando no papel, a gente viu que, sei lá, um financiamento de 30 anos a gente conseguiria juntar esse dinheiro para comprar um imóvel e não pagar 3 imóveis em 30 anos. Segundo especialistas, a decisão entre comprar ou alugar um imóvel não deve levar em conta apenas questões financeiras. Idade, os planos profissionais para o futuro e até se a família vai ou não aumentar daqui a algum tempo. São apenas alguns desses outros fatores. O Mauro é educador financeiro. Ele diz que cada caso é um caso, mas vamos lá. Se eu quiser comprar... Essa eu acho uma grande vantagem, isso te dá uma tranquilidade na vida. A desvantagem é que justamente você vai tirar patrimônio de uma rentabilidade no mercado financeiro, por exemplo, e vai imobilizar esse patrimônio, ou seja, esse dinheiro não vai render. Agora, e no caso de alugar? Quando você aluga um imóvel, você não imobiliza capital. Então, eventualmente, você pode até ter aplicações financeiras que garantam o pagamento do seu aluguel para sempre. E a desvantagem em alugar é que você, tendo um montante financeiro com liquidez, pode se sentir tentado ao consumo. Vai viajar, vai comprar carro, etc. E aí você acaba se endividando, não tendo nenhum imóvel e nem o dinheiro para pagar o aluguel. A resposta certa depende muito do tipo de consumidor que você é. E também se consegue guardar dinheiro. O melhor jeito mesmo é pesquisar bastante antes de tomar a decisão. A economia brasileira avançou no segundo trimestre do ano. O PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país, cresceu acima das expectativas do mercado. E o risco de recessão, por causa do PIB negativo no primeiro trimestre do ano, ficou para trás. Aos poucos, a economia dá sinais de recuperação. Nos meses de abril, maio e junho, o PIB avançou 0,4%. Fiquei feliz em ver as mídias sociais divulgarem uma notícia dessa. E a economia também ajuda nessa questão, porque se o desemprego cai, né, a violência também diminui em nosso país. Não só aqui dentro, mas como lá fora, nós começamos a recuperar a confiança perdida sim nos últimos anos, lamentavelmente. E nós temos o dever de dar uma satisfação à população. A soma de todas as riquezas produzidas no país totalizou 1,780 trilhão de reais. O crescimento é pequeno, mas livrou o país da chamada recessão técnica, que é quando o PIB cai por trimestres seguidos. Na comparação com o mesmo período de 2018, o crescimento foi de 1%, igualando ao patamar de 2012, mas longe do pico registrado há 5 anos. A gente está melhorando em relação às taxas que a gente já apareceu no passado, tá? Mas a gente ainda não chegou e nem está perto do pico, porque a gente ainda está, no caso, em torno de 5% abaixo. Então, pode ainda melhorar mais, tá? Mas está sendo devagar. A alta foi impulsionada principalmente pela indústria, que inclui a construção civil. O setor avançou 1,9% em relação aos 3 primeiros meses do ano. Foi o primeiro resultado positivo depois de 20 trimestres seguidos de queda. A retomada das obras também puxou os investimentos,
já que os financiamentos imobiliários representam 50% do setor. Os serviços e o consumo das famílias também cresceram. Já a agropecuária teve queda, motivada pelas secas e altas temperaturas que prejudicaram a colheita da soja. Apesar dos resultados, a economia brasileira caminha a passos lentos. Até agora, o país só recuperou 3,7% das perdas registradas entre 2015 e 2016. Ainda não é possível prever os rumos da economia, mas os especialistas sabem quais seriam as condições ideais para a retomada do crescimento. Seria um cenário em que os fundamentos econômicos estivessem estáveis e em níveis confortáveis. Eu estou falando, por exemplo, de inflação. Estou dizendo que não só esses fundamentos econômicos têm que estar em níveis confortáveis e relativamente estáveis, mas o ambiente político tem que ajudar. Depois de tanto tempo, finalmente um resultado positivo. E isso não acontece à toa. Pode ser a luz do fundo do túnel com o começo do crescimento da economia e a queda do desemprego. Para deslancharmos de maneira sustentável, continuam faltando as reformas da Previdência e tributária. E aí entram a boa vontade e até o patriotismo de nossos congressistas. Com o mercado de olho no PIB e nas incertezas político-econômicas da Argentina, o dólar fechou em leve alta de 0,3%. A moeda americana terminou o dia vendida a R$ 4,17. Esse é o maior patamar de fechamento do ano e também o maior valor desde 13 de setembro do ano passado. Até amanhã, o Rio de Janeiro cedia o exercício multinacional mais antigo do mundo, a UNITAS. As marinhas de 11 países fizeram simulações de resgate e salvamento de vítimas de desastres naturais. Navios de guerra, embarcações anfíbias e o Elcac, usado para transportar máquinas pesadas, desembarcam na Ilha da Marambaia, zona oeste do Rio de Janeiro. Eles vieram trazer ajuda humanitária a sobreviventes de um desastre natural. Tudo não passa de um simulado. A UNITAS é o exercício da Marinha mais antigo do mundo. Há 60 anos, os militares simulam situações que podem acontecer de verdade. Essa aqui é a primeira etapa do exercício de simulação do resgate de sobreviventes de um furacão. A gente vê as pessoas ali desesperadas, implorando, feridas, pedindo água e comida para os oficiais da Marinha que acabam de chegar. Queremos água! Queremos água! Embaixo dos escombros, cães farejadores procuram por vítimas. Um hospital de campanha foi montado em apenas 6 horas. Nele é possível fazer 15 cirurgias em 48 horas. Essa unidade ela tem a capacidade de ser flexível e móvel. E com isso ela consegue chegar em pouco tempo no local onde ocorre o sinistro. Na Força-Tarefa, são 3.500 militares de 11 países, a maioria da América do Sul. Mas a Marinha norte-americana também mandou parte de sua frota e ajuda financeira para custear a vinda de países com menos recursos. Este oficial acredita que o Brasil e Estados Unidos estão mais próximos. Até sexta-feira, eles vão unir esforços para estarem preparados para as missões da vida real. A principal delas é certamente a resposta humanitária, salvar vidas. Essa é a prioridade numa operação dessa natureza. É realmente resgatar vidas, dar suporte aos feridos, estabilizar baixas, tratar essas baixas, fazer com que essas baixas, após estabilizadas, cheguem a instalações de saúde apropriadas para lidar com elas. Essa certamente é a prioridade. O surto de sarampo também atinge a Europa, onde casos da doença já são registrados em quase todos os países. Veja na reportagem do correspondente Luciano Júnior. No ano passado, a doença estava erradicada em 35 dos 53 países que formam a região europeia. Mas os números da Organização Mundial da Saúde, divulgados nesta quinta-feira, mostram um crescimento alarmante. Casos de sarampo foram registrados em quase todas as nações. São 48 com notificações no primeiro semestre deste ano,
quase 90 mil casos no continente europeu apenas nos 6 primeiros meses. É o dobro do ano passado. 111 pessoas morreram na Europa vítimas da doença. O sarampo já é considerado endêmico em 12 países europeus, ou seja, já é uma doença típica que afeta parcelas da população anualmente. Entre essas nações está a Alemanha e aqui a França. Por isso, a partir do ano que vem, os governos destes dois países anunciaram que a vacinação passará a ser obrigatória. Para Kate O'Brien, diretora de vacinação da OMS, o aumento do sarampo, mesmo em países desenvolvidos, é um alerta para o mundo. Para ela, é preciso um esforço maior dos governos, das comunidades e famílias, porque em alguns países a prevenção ainda é insuficiente. Sarampo é uma das doenças mais infecciosas e contagiosas que nós temos. O vírus se espalha muito rápido e de maneira eficaz entre pessoas não vacinadas. Nós não temos um tratamento para o sarampo. A melhor estratégia é a prevenção, o que significa tomar a vacina. 4 países do continente, Reino Unido, Grécia, República Tcheca e Albânia, recentemente perderam o status de erradicação total da doença. Para a OMS, o status de erradicação corresponde à ausência de transmissão contínua durante 12 meses. Hoje no mundo, os maiores índices da doença estão no Congo, Madagascar e Ucrânia. De acordo com a ONU, ocorrem por ano cerca de 6,7 milhões de mortes relacionadas ao sarampo. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. Essa história de que a vacina faz mal é uma tremenda bobagem. Pelo contrário, a vacina salva vidas e pode salvar a sua e a dos seus. O governo lançou projeto piloto para combater crimes violentos. A cerimônia no Palácio do Planalto também serviu para o presidente Jair Bolsonaro tentar demonstrar que os ruídos com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, ficaram para trás. Chegada lado a lado, assentos colados e abraços por mais de uma vez. A cerimônia de lançamento do programa Brasil em Frente deixou clara a mensagem que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, queriam passar. Os ruídos provocados pelas declarações do presidente de que quem manda na Polícia Federal é ele, ficaram para trás. Ao discursar sobre o programa que vai investir inicialmente 20 milhões de reais para impulsionar ações na área de segurança em parceria com estados e municípios, Moro fez questão de enaltecer Bolsonaro. A criminalidade vem reduzindo no governo do senhor presidente Bolsonaro significativamente. Não me lembro de outro período histórico em que tivesse havido uma redução de 20% dos homicídios nos 4 primeiros meses. É inegável o mérito do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro. O afago foi retribuído, primeiro por um colega de esplanada dos ministérios. Todos nós, homens e mulheres do Brasil, sabemos que quando o ministro Moro assumiu a pasta da Justiça e da Segurança, de que o presidente Bolsonaro teria o melhor ministro da Justiça e da Segurança que o Brasil já teve na sua história e terá nos próximos anos. Depois, pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, com direito a agradecimento nominal. E essa iniciativa do Sérgio Moro é muito bem-vinda. Obrigado, Sérgio Moro, que você abriu mão, Vossa Senhoria ou o senhor, abriu mão de 22 anos de magistratura para não entrar numa aventura, na certeza que todos nós juntos podemos sim fazer melhor para a nossa pátria, colocar o nosso querido Brasil no lugar de destaque que ele bem merece. O programa Brasil em Frente será implantado inicialmente nas cidades de Ananindeua, no Pará, Paulista, em Pernambuco, Goiânia, em Goiás, Cariacica, no Espírito Santo e São José dos Pinhais, no Paraná. O presidente afirmou que diminuir a violência é fundamental para o crescimento do país.
Jair Bolsonaro também anunciou que o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, irá se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Eduardo, que pode ser indicado para a Embaixada do Brasil em Washington, viaja acompanhado do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ao falar sobre o encontro, o presidente fez questão de agradecer o apoio que recebeu de Trump na queda de braço com o presidente francês, Emmanuel Macron, nas discussões sobre a Amazônia. Eu quero agradecer publicamente aqui o senhor Donald Trump, a sua defesa do Brasil por ocasião do encontro do G7. Agradeço a Trump o trabalho que ele tem ajudado para que nós ingressemos na OCDE. Isso tudo tem a ver com a economia, mas na ponta da linha, Moro, também tem a ver com a nossa segurança, com o nosso bem-estar e com a nossa felicidade. A floresta amazônica será um dos temas do encontro de Eduardo Bolsonaro com Donald Trump. Realmente, o peso norte-americano dentro do G7 é essencial e o pêndulo veio para o lado brasileiro, por uma questão de justiça. Infelizmente, o que ficou certo aí é o presidente Macron querendo usar da Amazônia para fins políticos, já que a popularidade dele está em baixa. Para tentar diminuir o número de incêndios na Amazônia, o governo publicou um decreto hoje que proíbe por 60 dias a queimada controlada, que é utilizada na agricultura, por exemplo. Além disso, uma comissão de 9 ministros irá viajar para a região norte na semana que vem para se encontrar com governadores dos estados atingidos pelos incêndios florestais. Nessa crise amazônica, Trump revelou-se realmente a mão amiga. Não titubeou em vir em socorro de Bolsonaro. E agora, recebendo seu filho Eduardo, sinaliza que o filho de Bolsonaro tem muito prestígio no atual governo americano e Trump tenta ajudar a aprovação de seu nome, o que não está fácil neste momento no Senado. E com esse plano contra a violência, o ministro Moro faz uma aposta entre o sucesso e o fracasso de sua gestão. É um plano ambicioso. E depois de desferir algumas caneladas em Moro, o presidente Bolsonaro empresta um enorme crédito de confiança a seu ministro, por ora afastando as notícias sobre a fritura do ex-juiz. As queimadas em agosto ficaram acima da média histórica dos últimos 20 anos nos estados que compõem a chamada Amazônia Legal. O Amazonas bateu recorde e registrou mais de 6.100 focos só neste mês, de acordo com o INPE. No Acre e em Rondônia, as queimadas também ficaram acima da média. Em Rondônia, as queimadas ainda são um caso de saúde pública. Por onde o fogo passou, o cenário é de devastação. Esta plantação de eucaliptos às margens da BR-319, que liga o estado ao Amazonas, virou cinzas. O dono teve que recolher o que sobrou e pôr à venda para não ficar no prejuízo. De norte ao sul do estado, as queimadas deixaram marcas tanto na flora quanto na fauna. Muitos animais morreram vítimas dos incêndios. Para os ambientalistas, ainda é cedo para contabilizar o tamanho do prejuízo sofrido pelo bioma amazônico. O Amazonas bateu recordes de queimadas neste mês de agosto, com pouco mais de 6.000 focos. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Federação Amazonense lidera os números à frente dos estados que compõem a Amazônia Legal. Em Rondônia e no Acre, os focos superaram a média histórica para o mês. Ainda de acordo com o INPE, os registros ativos de queimadas na região norte ultrapassaram a média dos últimos 20 anos. O fogo também avançou sobre as aldeias indígenas. Neste vídeo divulgado pelo Exército, bombeiros da 17ª Brigada tentam controlar este incêndio nas terras dos índios Tenharim Marmelos, na divisa de Rondônia com o Amazonas. Para a coordenadora-chefe da ONG Canindé, o fogo que devasta a Amazônia, boa parte, está relacionado à grilagem e ao desmatamento. Se você quer um exemplo, no Uruauau, desde novembro do ano passado que a gente vem denunciando a invasão de grileiro, pedindo que mandasse a Força Nacional para tirar esses grileiros lá de dentro. O que aconteceu? Eles entraram, desmataram e agora queimaram dentro da área. Então, essas três coisas andam juntas. O vice-presidente general Hamilton Mourão esteve hoje no Espírito Santo. Durante um evento, ele falou sobre as queimadas na Amazônia e as reformas em curso no país. Segundo Mourão, além da reforma tributária, outras providências estão em andamento como forma de alcançar a redução de custos. Temos que privatizar todas aquelas empresas que podem e devem ser privatizadas. Não é um processo simples.
A venda de empresas requer, em muito caso, a aprovação do nosso Congresso. Então já tem uma lista de empresas selecionadas e vamos iniciar esse processo. O vice-presidente admitiu que o governo erra no que diz respeito à situação da Amazônia, uma vez que o período das queimadas já é previsto. Ele ainda aproveitou para mandar um recado aos países que vêm colocando o Brasil no topo da lista dos países que agridem o meio ambiente. Todos os anos nós sabemos que agosto, setembro e outubro é mês de seca e mês de queimada. Compete aos entes governamentais em todos os níveis travarem o combate às ilegalidades cometidas nesse momento. E será que tem previsão de chuva para dar uma aliviada na situação das queimadas? Vamos saber como fica o clima amanhã em todo o Brasil com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. A gente começa com destaque para o sul do Brasil, onde a aproximação de uma frente fria vai mudar o tempo na região nos próximos dias. Vem aí chuva, raios, granizo e ventos de até 80 km por hora. Esse temporal deve atingir amanhã boa parte aqui do centro-sul gaúcho. No decorrer do dia, deve se espalhar mais sobre o Rio Grande do Sul e até a noite chegar em Santa Catarina. Em Porto Alegre, depois de uma semana bastante quente, a temperatura vai cair até domingo. A segunda-feira vai ser fria. No domingo, olha só, máxima de apenas 18 graus, mínima de 10. Sábado vai ser de tempo fechado, chuvoso. E amanhã é máxima de 26 graus e as pancadas de chuva ocorrem somente a partir da tarde. No restante do Brasil, o sol vai predominar em praticamente todo o país. Aí, olha, nada de chuva e tem alerta para baixa umidade do ar. O tempo fica muito seco nessa área em destaque, que vai do interior do Nordeste, passando por Tocantins, até o interior do Paraná. Umidade relativa do ar entre 20% e 30%. E o clima vai ser assim, seco e quente em Cuiabá e Palmas. A máxima chega aos 37 graus. Mesma coisa em Goiânia, com máxima de 33. Mais calor na capital paulista. São Paulo esquenta mais nos próximos dias. Até sábado, muito sol, calorão de 31 graus, bem quente. Mesma coisa no litoral paulista, viu? Em Santos, a temperatura chega aos 37 graus no sábado. Vai da praia com certeza, né? No Rio de Janeiro, os cariocas também terão predomínio de sol nos próximos dias e as temperaturas seguem aí acima dos 30 graus. Agora, no Nordeste do Brasil, a gente continua com tempo instável, tem chance de chuva ainda na costa leste, principalmente entre Recife e Salvador. Já em Fortaleza, muito sol o dia todo, calorão de 31 graus. Vai ser mais um dia bastante quente também em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, 34 graus. E aqui no norte tem previsão aí de pouca chuva, ela só deve ser um pouco mais intensa e volumosa entre Belém e Boa Vista. Agora, Porto Velho, tempo seco e quente, 37 graus de máxima. E o final de semana vai ser mais ou menos isso, viu, gente? Muito sol e calor, mas os detalhes eu te conto amanhã. Espero você. Até lá. Tchau, tchau. O ex-diretor da Engevix, Gerson de Melo Almada, pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal a anulação de 2 ações penais. O recurso tem como base a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal sobre a ordem das alegações finais em casos que envolvem delações premiadas. No pedido, a defesa de Almada afirma que a situação dele é idêntica à do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, e do ex-presidente Lula. Ambos tiveram sentenças anuladas pelo STF nesta semana, com base no mesmo princípio, que ainda deverá ser analisado pelo plenário da Corte. Num esforço de criatividade em decisão inédita, a segunda turma do STF, depois de o processo ter passado por todas as instâncias, anulou a condenação do senhor Bendini, ex-presidente da Petrobras. O ministro Fachin mandou o processo para o plenário, visando evitar ou retardar uma torrente gigantesca de impunidade. Não tenha dúvidas, a Operação Lava Jato nunca esteve, como está hoje, na linha de tiro. A Polícia Federal prendeu em São Paulo 18 suspeitos de envolvimento com tráfico internacional de drogas. O grupo atuava dentro do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A investigação corre sob segredo de justiça.
Ao todo, foram 20 mandados de prisão temporária e 20 de busca e apreensão em São Paulo e em Guarulhos. Os presos são suspeitos de integrar uma organização criminosa envolvida com o tráfico internacional de drogas no aeroporto de Cumbica. Entre eles está um funcionário que trabalha na logística do aeroporto. A polícia também investiga se funcionários terceirizados com acesso à área restrita do terminal têm participação no envio das drogas. No local, a polícia apreendeu 1 tonelada de cocaína. Mais de 200 mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em uma mega operação que investiga o roubo e a receptação de caminhões e cargas. A quadrilha investigada movimentou cerca de 40 milhões de reais. A operação foi comandada pelo Ministério Público de Minas Gerais, que contou com o apoio de mais 9 estados. A Justiça autorizou mandados de prisão contra 93 investigados. Entre os detidos estão um delegado e 3 policiais civis de Goiás. Eram as pessoas que faziam a ponte entre os assaltantes e os receptadores, o núcleo jurídico também, advogados que integravam a organização criminosa já com o objetivo de dar todo o suporte jurídico e também fazer acertos em delegacias de polícia. Minas Gerais foi o estado onde foram cumpridos o maior número de prisões preventivas e temporárias, 42 no total. Em Uberlândia, um dos alvos da operação foi essa loja de venda de carros de luxo. De acordo com as investigações, o estoque da concessionária está avaliado em 10 milhões de reais. No total, 200 veículos foram apreendidos durante a operação. A quadrilha, que agia em 10 estados do país, contava com uma logística muito bem organizada. Entre os produtos roubados, alimentos, cargas de remédios e insumos agropecuários. Uma rede de farmácias do interior de Minas, supermercados e um grupo de fazendeiros de Goiás são investigados por receptação. Além das prisões, foram cumpridos 110 mandados de busca e apreensão. As investigações começaram no ano passado, a partir de informações coletadas em 2 operações realizadas pela Polícia Federal contra o núcleo armado da quadrilha responsável pelos roubos de cargas em rodovias. Segundo os promotores, os prejuízos chegam a 40 milhões de reais. Um turista chinês foi assassinado em uma tentativa de assalto em Ipanema, no Rio de Janeiro. Uma das vistas mais bonitas da cidade maravilhosa, marcada por mais um episódio de violência. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira em Ipanema, na zona sul do Rio. 3 turistas chineses caminhavam pela orla quando foram abordados por 3 homens que anunciaram o assalto. Segundo a polícia, seriam usuários de crack. Os chineses reagiram e foram esfaqueados. Apenas um deles conseguiu escapar sem ser atingido. Os criminosos conseguiram fugir. As vítimas procuraram ajuda e foram encaminhadas para o hospital. Shen Kenjiang, de 47 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Jalil Yui, de 32, foi atingido nas costas. Pela manhã, ele foi transferido para um hospital particular. Um grupo de chineses esteve no IML para fazer a liberação do corpo, que será embalsamado para retornar ao país de origem. No fim da manhã, um suspeito foi levado para a delegacia de atendimento ao turista para ser interrogado. Um retrato falado foi feito pela vítima que escapou do ataque. No início do mês, um turista chileno também foi esfaqueado na orla da Zona Sul. O estrangeiro foi ferido nos braços e no peito por um suposto vendedor ambulante quando passeava por Copacabana. Em seu segundo dia na Alemanha, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou investimentos de 2,5 bilhões de reais na indústria automotiva paulista, o que deve gerar 1.500 empregos diretos e indiretos. Veja na reportagem da enviada especial a Wolfsburg, na Alemanha, Érica Abreu. Dória fez o anúncio na sede da Volkswagen, ao lado do chefe de operações da empresa, Ralf Brandstatter, do presidente para a América Latina, Pablo Dissi, do secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, e do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando. O dinheiro será usado na montadora da companhia em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Com os recursos, está previsto o lançamento de um novo carro no próximo ano.
O setor automotivo no Brasil é um dos mais importantes para a economia brasileira. São vários os modelos mais vendidos e cobiçados pelos consumidores. E montadoras como essa aqui na Alemanha, juntamente com o Brasil, estão preparando novidades para aquecer ainda mais esse mercado. Primeira vez uma empresa que tem 60 anos de Brasil que desenvolve um produto nacional, inclusive com design brasileiro. Ao longo desses meses, ela incrementou e acelerou o processo de design, aprovou nesta última semana com a presença do CEO, o presidente mundial de operações da Volkswagen, que há pouco falou com os jornalistas brasileiros aqui na Alemanha, e o produto não só será fabricado com base nesse desenho no Brasil, como também exportado para a América Latina e até alguns países aqui da própria Europa. Além do novo automóvel abastecer o mercado interno, será exportado para toda a América Latina e alguns países aqui da Europa. A Alemanha é o quarto maior parceiro comercial do Brasil. O governador de São Paulo ainda falou sobre o que tem feito para melhorar a economia. Primeiro, os polos de desenvolvimento, são 12 polos de desenvolvimento que foram criados no nosso governo e anunciados no último mês de junho, entre os quais o da indústria automobilística. E nos polos, e aí eu me refiro à indústria de automóveis, nós temos a responsabilidade de oferecer condições de formação de mão de obra através das ETECs e das FATECs. Isso agiliza e facilita muito o trabalho das empresas, das indústrias. Também o programa de logística rodoviária, ferroviária, hidroviária e de aeroportos. E o programa de incentivos, como é o caso do Incentivalto, que oferece para cada novo bilhão de reais investido, com a garantia de 400 novos empregos, oferece um desconto gradual progressivo no ICMS. Dória falou das possibilidades de investimentos com o programa de desestatização no Estado. Esse o volume de investimento será mínimo de 24 bilhões de reais, que é a projeção para os programas de concessão, PPPs e privatização em rodovias, ferrovias, no metrô, igualmente no sistema metropolitano de trens, MTU, na CPTM e também nos programas de saneamento da Sabesp. Eu diria que esse é o valor mínimo que nós temos por expectativa. Poderá aumentar se a economia brasileira melhorar. A economia melhorando torna mais competitivo. O governador também falou de meio ambiente. Ele disse que há uma forte preocupação dos europeus em relação ao desmatamento na Amazônia e à política ambiental do governo brasileiro. O Brasil precisa ter cuidado nesses temas e acho que humildade também no diálogo, na compreensão, no entendimento e na proteção ambiental, como tem São Paulo. São Paulo não temos desmatamento, ao contrário, é desmatamento negativo, estamos crescendo a oferta de árvores plantadas na Mata Atlântica, graças sobretudo a entendimentos com ONGs como a SOS Mata Atlântica, e temos um programa de investimento de 200 milhões de reais que eu anunciei recentemente na FAPESP, de pesquisa para o desenvolvimento florestal e para a proteção do meio ambiente. Creio que esse é um bom caminho, estamos seguindo aqui em São Paulo e espero que o Brasil também siga na mesma rota. Érica Abreu, da Alemanha, para o Rede TV News. O presidente da Colômbia, Ivan Duque, anunciou hoje a formação de uma unidade especial do Exército para combater ex-chefes das Farc que renunciaram ao acordo de paz. Duque também comunicou em pronunciamento nacional que o governo oferece uma recompensa de cerca de 3 milhões e 600 mil reais para quem der informações que ajudem na captura dos ex-líderes rebeldes. Para cada um dos criminosos desse vídeo, será definida uma recompensa de 3 bilhões de pesos por informações que levem à sua captura. Entre os procurados pelo governo colombiano está Iván Márquez, ex-número 2 das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Neste vídeo, ele aparece anunciando a retomada da luta armada. O anúncio aconteceu 3 anos após a assinatura do Acordo de Paz dos Guerrilheiros com o governo, que rendeu um prêmio Nobel da Paz ao então presidente Juan Manuel Santos. Além dessa ameaça de volta, há ainda um pequeno núcleo das Farc que não desistiu, está lutando nas florestas colombianas. Tudo é possível, mas não será fácil reerguer a guerrilha que já vinha antes do acordo perdendo força.
Além das Farc, ainda há outras 2 guerrilhas menores atuando em território colombiano. As 3 lutam para implantar uma ditadura comunista no país. As Farc, por sinal, adotam um modelo maoísta, abandonado até pela própria China. Após 3 meses de protestos por democracia, o governo central chinês cumpriu as ameaças de repressão e o exército entrou hoje em Hong Kong. Os detalhes com o correspondente da Rede TV na Ásia, Marcelo Espíndola. Em mandarim, eles gritam: leve adiante o espírito da guarnição de Hong Kong, execute a missão sem falhar. Muitos dos soldados que marcharam hoje em Hong Kong vieram por terra em tanques de guerra da cidade vizinha Shenzhen. Outros, por mar, desembarcaram de um grande navio. Helicópteros sobrevoaram a cidade. Foi o suficiente para aumentar o medo e a apreensão nas ruas, ainda que as autoridades afirmaram que se trata de exercício de rotina para a troca da guarnição militar chinesa instalada no centro financeiro da cidade, hoje com 6.000 combatentes. A medida acontece poucos dias depois que a chefe do executivo Carrie Lam disse que poderia usar a lei de emergência instaurando novas regras sem a aprovação do legislativo, com poderes para pedir, inclusive, a intervenção do exército chinês para conter a violência nos protestos que já passam de 3 meses. Além disso, Pequim tem declarado repetidas vezes que os militares estão preparados para agir. Em entrevista à emissora estatal, o chefe militar em Hong Kong disse que eles implementarão a diretriz Um País, Dois Sistemas, a lei básica da cidade e a lei da guarnição de Hong Kong, e que defenderão a soberania nacional, a segurança e o desenvolvimento. Em resposta à pressão, ativistas usaram os canais de televisão para dizer que o governo usa táticas inúteis de 5 anos atrás, ameaçando os manifestantes de usar as leis emergenciais e o Exército de Libertação Popular da China, a mesma tática utilizada quando houve o movimento pró-democracia, conhecido como Revolução do Guarda-Chuva. Enquanto a sombra do exército chinês ameaça, os protestos continuam. Dessa vez, cerca de 30.000 pessoas, na maioria jovens, se reuniram no centro da cidade e usaram a hashtag MeToo para denunciar a violência da polícia contra as mulheres. A hashtag tem sido usada mundialmente há 2 anos para denunciar e combater a agressão e o assédio sexual. Com cartazes, a multidão lotou uma das praças principais. Uma palestrante disse que suas roupas íntimas ficaram à mostra durante uma abordagem policial e que os policiais então começaram a chamá-la de prostituta. Esta mulher fala que o tema do protesto é respeito, porque a brutalidade policial se ampliou, humilhando não só os direitos das mulheres, mas também os dos manifestantes. A polícia disse que respeita os direitos das pessoas e que não recebeu queixas formais. As autoridades negaram nesta quinta-feira a autorização para o protesto que está sendo organizado para o próximo sábado. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. O presidente italiano Sergio Mattarella anunciou hoje a recondução de Giuseppe Conte ao cargo de primeiro-ministro do país. Na semana passada, Conte renunciou ao cargo após uma crise no parlamento acabar com a coalizão de partidos que o apoiavam. Na manhã de hoje, Giuseppe Conte se reuniu com o presidente Sergio Mattarella na sede da presidência. Após mais de 1 hora de reunião, o porta-voz do governo anunciou que Mattarella confiou a Conte a formação de um novo governo. A definição acontece após semanas de negociação. Um novo acordo de coalizão firmado entre o Partido Democrático e o Movimento 5 Estrelas foi decisivo para a recondução de Conte ao cargo de primeiro-ministro. Após o anúncio, Conte disse em uma coletiva de imprensa que o novo governo será voltado para o bem dos cidadãos, para modernizar o país e torná-lo mais justo e inclusivo.
A decisão de formar um novo governo com Conte evitou a antecipação de eleições no país. Uma alternativa bastante defendida pelo líder de extrema-direita, Matteo Salvini. Ele é considerado o responsável pela crise no parlamento, que acabou com o pedido de renúncia de Conte na semana passada. Em uma rede social, Salvini comentou a derrota, mas disse que logo estará de volta. Ele também convocou uma manifestação contra o novo governo para o dia 19 de outubro, em Roma. Sábado, 19 de outubro, a Roma. Além da crise política, a Itália também passa por um momento delicado economicamente. O país tem que aprovar até setembro um orçamento para 2020 e lida ainda com uma ameaça de recessão na União Europeia. O primeiro-ministro Giuseppe Conte afirma que vai começar a trabalhar prontamente nestas questões. Segundo ele, o importante no momento é garantir o crescimento e o desenvolvimento social do país. O novo governo deve começar a funcionar na semana que vem, após a escolha dos ministros. Mauro Beni, de Roma, para o Rede TV News. O presidente da Argentina, Maurício Macri, afirmou hoje que a responsabilidade pela situação econômica do país não depende só de um governo. A declaração foi feita um dia após o governo declarar moratória ao Fundo Monetário Internacional. Em uma cerimônia no Porto de Buenos Aires, o presidente argentino comentou a declaração de moratória, medida que prevê o não pagamento de dívidas do prazo e a renegociação com o Fundo Monetário Internacional. Macri disse que, como presidente, tem a responsabilidade de liderar o país e buscar tranquilidade para a população, mas que essa questão nunca depende de um só governo. Ele também afirmou que está disposto a dialogar com todos e que a prioridade é o futuro dos argentinos. Porque minha missão, meu único objetivo é poder levar-lhes tranquilidade. A crise econômica no país já dura anos. Nesta semana, o dólar superou 60 pesos. Só hoje a Bolsa de Valores do país caiu 4%. O risco país, índice para investidores externos, também disparou. No dia 14 de agosto, o presidente anunciou um pacote de medidas para aliviar a situação econômica. A decisão aconteceu após a derrota de Macri para o candidato peronista Alberto Fernandes, que tem a ex-presidente Cristina Kirchner como vice nas eleições primárias do país. A eleição geral está marcada para o dia 27 de outubro. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.